Pessoal, bom dia novamente. Bom, o que nós vamos fazer hoje é apenas uma compilação através de exercícios daquilo que nós vimos nas 3 aulas anteriores, né? Então, com isso, a gente finaliza esse assunto, né? Pelo menos em termos de aula agora, embora seja um assunto extremamente complexo, vocês verão isso novamente em outros momentos, em outras situações aí, tá? Então, eu selecionei aqui alguns exercícios que eu vou resolver com vocês, tá? E quando vocês receberem essas aulas, vocês vão ter também alguns exercícios que eu vou deixar como treinamento para vocês fazerem, tá? O primeiro exercício é um exercício que na verdade foi uma questão discursiva, que caiu na Universidade Federal de São Carlos, que fala um pouquinho daquele conceito que a gente viu de pegada ecológica, né? Então vejam lá, analise a tabela em função do conceito de pegada ecológica. Então nós temos aqui, né, alguns dados, e daí ele quer que a gente faça uma pequena análise aqui dessa tabela em função desse conceito que a gente viu, né? Então, lembrando, pegada ecológica, o que é? É aquela pegada, aquela marca que a gente deixa no planeta Terra à medida que a gente usa, né, o ecossistema para a nossa sobrevivência, né? Então, essa tabela aqui vai falar dos continentes, não é por país, é por continente, né? Então nós temos aqui, o continente africano, a pegada ecológica é 1,4, uma pegada ecológica pequena, extremamente pequena. Por quê? Porque as condições de vida no continente africano, elas são tão básicas, tão primárias, que a destruição do meio ambiente lá é bem menor, historicamente falando, do que é, por exemplo, num lugar bem desenvolvido como os Estados Unidos, né? Então, ainda no continente africano, você tem grandes rios, com água limpa, você tem ainda uma parte significativa das florestas, né? Então, o meio ambiente lá não foi tão degradado como foi em outros lugares. Então, pegada ecológica, 1,4. Continente asiático, 1,8, também é uma pegada ecológica pequena. Agora vejam como é que começa a mudar. O continente europeu, a pegada ecológica é 4,7. O que significa isso? Que aquela marca, né, aquele aproveitamento do ecossistema do planeta já foi muito mais intenso ao longo da história. Então, por isso a pegada ecológica é bem maior. O continente latino-americano, que pega a América Latina toda e a América do Sul, 2,6. E observem aqui, Estados Unidos e Canadá. Aqui está separado por países porque é gritante a situação. E, obviamente, essa pegada ecológica gigantesca que tem aqui refere-se muito mais aos Estados Unidos que ao Canadá. Eles puseram juntos, mas, com certeza, para não colocar apenas os Estados Unidos, eles puseram junto com o Canadá. Pegada ecológica fortíssima, 7,9. A Oceania também é uma pegada ecológica grande, 5,4, e a mundial, 2,7. Então essa aqui é a média, né? Bom, o que nós podemos analisar aí? Aí vem as análises que a gente pode fazer. A primeira análise que a gente pode fazer é em relação ao continente latino-americano. Nós temos aqui uma pegada ecológica de 2,6 e uma população sustentável de 5,2 bilhões de habitantes, tá? Isso significa o quê? Significa que, lembram-se que eu falei para vocês na aula passada, do ponto de vista de conceito de pegada ecológica, do ponto de vista de necessidade que o homem tem de usar o planeta Terra estaria coerente com uma população de aproximadamente 5 bilhões de pessoas. Nós temos aqui uma população sustentável de 5,2 bilhões. Então significa que nós temos aqui muito próximo daquilo que seria o ideal, tá? Ou no continente, na América Latina e América do Sul. Então é mais ou menos o que acontece no Brasil, né? Ainda grandes florestas, o restante da América do Sul, parte da América Central e assim por diante, né? Então nós teríamos essa situação. Se nós pegarmos o continente africano e asiático, que são os dois que têm as menores pegadas ecológicas, significa que com essa pegada ecológica, se fosse respeitar essa pegada ecológica do continente africano, que é a mais baixa do mundo, então, dadas as condições de pouca degradação ainda do continente africano, nós poderíamos ter uma população da Terra de 9,6 bilhões de pessoas. O que significa isso, pessoal? Significa que se mantivesse o modo de vida de como as pessoas vivem no continente africano, em média, a Terra poderia ter 9,6 bilhões de habitantes.
Por quê? Porque ainda existem comunidades extremamente primitivas, comunidades que usam pouquíssimos recursos naturais, a degradação do meio ambiente ainda é pequena. Então, caso né, todo mundo na Terra vivesse como, na média, vivem os africanos, a Terra poderia ter uma população de 9,6 bilhões de habitantes. Né? No caso do continente asiático, né, na média também, claro que aqui existem lugares da China e da Índia que o continente asiático já é extremamente degradado, mas existem outras porções que fazem parte da União Soviética e outras regiões da Ásia que são pouco degradadas, né? Então, na média, nós teríamos a possibilidade de 7,4 bilhões de pessoas. Tá? Bom, e nós chegaríamos aí na situação caótica, né? Que seria a questão da Oceania e o continente europeu. Tá? Então, se as pessoas vivessem como todos os europeus vivem, nós poderíamos ter, no máximo, 2,9 bilhões de habitantes. Isso significa o quê? Que se todas as pessoas do mundo vivessem como os europeus vivem, nós precisaríamos ter quase 3 planetas iguais a esse para sobreviver. Isso como os europeus, né? Daqui a pouquinho já vamos chegar no pior de todos, né? Tanto o continente europeu como a Oceania precisariam em torno de 3 planetas. Por quê? Porque o modo de vida deles, a pegada ecológica deles é grande. Então, o modo de vida deles suportaria uma população de 2,9 bilhões de habitantes. Nós temos quase 7,2, 7,3 bilhões de habitantes. Então, significa que nós precisaríamos aqui quase 3 planetas para viver como os europeus vivem. Tal é o consumo, a quantidade de energia, a quantidade de lixo, a quantidade de água, a quantidade de comida que eles consomem. Tá? Isso o continente europeu e a Oceania um pouquinho menos. Bom, aí a gente vai para a análise da situação mais caótica, né? Que é a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, e Canadá, que está junto, embora os Estados Unidos seja o responsável por grande parte dessa pegada ecológica gigantesca, 7,9. Significa o quê? Que os Estados Unidos é o país que mais consome energia, é o país que mais gasta matéria-prima, é o país, hoje não é exatamente o mais país, mas é o segundo país, junto com a China praticamente, que mais polui o meio ambiente, é o país que mais degradou suas florestas, é o país mais urbanizado. Então, a pegada ecológica é muito grande. Se todas as pessoas do planeta Terra, vivessem tal qual os americanos vivem, a Terra suportaria apenas 1,7 bilhões de pessoas. Ora, o que significa isso? Que se todas as pessoas vivessem como os americanos vivem, todo mundo, o mundo inteiro vivesse como os americanos vivem, nós precisaríamos 4,5 planetas terras iguais a esse para suportar o modo de vida americano. Tá? Então vejam que coisa absurda, né? É chocante isso que a gente tá falando, que a gente está analisando. Né? E é uma situação complexa. Né? Por quê? Porque todos os países, o que eles almejam? O desenvolvimento. Todos desejam a melhoria de vida. Só que aí entra o processo de você conduzir isso adequadamente. Se você simplesmente aumentar o consumo de energia, cada vez você tiver uma urbanização maior, mais descontrolada, uma verticalização das cidades, tudo isso, você vai cada vez mais maltratar o planeta. Né? E aí você pode chegar a um determinado momento, é isso que eles chamaram de ecocídio lá, você pode chegar a um determinado momento que o planeta não suporte mais essa demanda, essa necessidade que o ser humano vai ter de usar o planeta. Tá? Então essa questão tratou disso, foi uma questão discursiva, né? Você tinha que explicar essa tabela em função desse conceito que a gente viu, que foi mais ou menos isso que eu fiz para vocês. Tá? Bom, a questão número 2, também foi uma questão da FUVEST. Ela fala de uma situação que aconteceu na década de 30, tá? Então diz assim, ó, o povo no campo de concentração dos flagelados em Tauapé. Chegaram à noite mais de 1.349 retirantes a serviço de abastecimento, construção de barracas, cenas impressionantes. Então isso aqui foi a manchete do jornal.
Fez ontem uma semana que chegou a Fortaleza a primeira leva de flagelados vindo do sul do estado e já hoje se acham abrigados na antiga Feira do Matadouro Modelo e nos albergues de Otávio Bonfim e Polícia Marítima, cerca de 3.000 infelizes vítimas da seca. Ontem chegaram a esta capital 2 composições ferroviárias trazendo retirantes. Hoje, às 10 horas do dia, o diretor de O Povo, acompanhado do Dr. Ubirajara de Negreiros, percorreu demoradamente a antiga Feira do Matadouro, Modelo, no Tauapé, onde se acham concentrados mais de 2.000 retirantes. Então vejam, gente, essa questão aqui fala dos retirantes, tá? E daí vamos analisar aqui então o que ele pede. Bom, em 1932 o Estado brasileiro instalou campos de concentração de flagelados no Ceará, desde a região do Cariri até a Fortaleza, destinados a isolar os retirantes que saíram do interior. No total, esses campos chegaram a concentrar mais de 73.000 pessoas vivendo sob condições precárias. Então aqui, na verdade, eles ainda estavam no Ceará, né? Sobre o tema das secas no Nordeste, é correto afirmar que, tá? O chamado polígono das secas, abrangendo a zona da mata, desde a Bahia até o Maranhão, foi oficialmente demarcado nos anos 1930, no contexto da Grande Seca. Está errado, pessoal. Eu sei que isso aí não foi uma informação que eu não passei, então eu vou passar agora. Na verdade, essa frasezinha ali, polígono das secas, foi criada em 1946 no governo do Eurico Gaspar Dutra. Tá? Então, aqui não existia ainda essa denominação polígono das secas, que é a região ali do sertão nordestino onde acontecem as maiores secas. Então, está errado, porque na verdade foi em 1946. Tá? Grandes levas de retirantes flagelados do Ceará saíam do sertão e se direcionavam ao agreste nordestino. Está errado, porque eles iam para Fortaleza. Fortaleza não fica no agreste, fica no litoral. Tá? C. O projeto de transposição de águas do Rio São Francisco, isso é agora, recente, né? Implantado na atualidade como medida de combate à seca, até aqui está certo. Né? Esse foi o objetivo da transposição das águas do Rio São Francisco. Resultará em desassoreamento desse canal fluvial. Não é questão de desassoreamento, tá? A questão aqui é que você vai pegar águas do Rio São Francisco, vai desviar uma parte dessas águas e vai implementar processos de irrigação e fornecimento de água para a cidade. Desassoreamento é você tirar sedimentos do rio para tornar o rio mais profundo, tirar impurezas e coisas assim. Então, o objetivo da transposição das águas do Rio São Francisco não é desassoreamento. Pode acontecer isso, lógico, mas o objetivo é desviar uma parte das águas do Rio São Francisco para fazer irrigação, para encher açudes, para fornecer água para algumas cidades que sofrem a questão da seca. Tá? D. A ocorrência de campos para flagelados explica-se pela ausência de políticas de combate às secas. Até aqui está certo. Implantadas apenas em 1960, pela Sudene e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Não, na verdade, não foi, combate à seca, na verdade, eles não foram implantados apenas em 1960, foram implantados antes. Né? A criação da Sudene vai acontecer nesse período aqui, na década de 60. Mas não é só nesse momento que houveram obras. Já desde o começo do século XX, já foram feitas algumas obras. Só que essas obras sempre foram obras parciais, obras que não resolviam o problema, apenas amenizavam o problema. Né? Desde lá do governo de Epitácio Pessoa, no começo do século XX, já se começou a fazer obras. Tá? Bom, acabou sobrando a alternativa E, né? A explicação do fenômeno de migração para as cidades, como decorrente da pobreza no sertão, exclusivamente relacionada à seca, é insuficiente. Tá? É insuficiente, pois omite a lógica da concentração fundiária e suas consequências. Exatamente. Então, vejam, o problema da seca é importante? Existe isso? Existe. Mas não é só o problema da seca que explica a questão dos retirantes. O problema é que no Nordeste brasileiro, assim como em outras partes do Brasil, existe uma concentração de terras na mão de poucos.
Então as pessoas, na verdade, essa questão fundiária é muito séria. As pessoas não têm a posse da terra e não têm incentivo para trabalhar nessa terra, tá? Então, por isso que quando dá uma seca, as pessoas simplesmente não têm condições de produzir, não têm terra para produzir, não têm incentivo para produzir, e aí que explica essa questão, então, dos retirantes, tá? Então, realmente, a alternativa E é a alternativa bem correta, tá? Então, tá ali. A próxima questão, olha aqui, ó, gente, questão do Enem, tá? Lembra que eu falei para vocês lá do aquífero Alter do Chão? Então tá aqui ele, ó. Vem aqui a divisa entre o Amazonas e o Pará, e aqui tá o Alter do Chão. Do ponto de vista territorial, como eu falei para vocês, ele é menor que o aquífero Guarani, mas em termos de capacidade, ele é bem maior, né? Então, o aquífero Alter do Chão tem 86 mil quilômetros cúbicos de água reservada, né? É gigantesco esse aquífero aqui. Mas aquilo que eu falei para vocês, essa porção aqui do Brasil é uma porção que não apresenta problemas relativos à água, né? Então, as águas do aquífero Alter do Chão são muito menos utilizadas que as águas lá do aquífero Guarani, tá? Então vejam, a extensão superficial do aquífero Alter do Chão é menor que a do Guarani, mas teria um volume de água muito maior. Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos. É muita terra, sendo que a capacidade do aquífero Guarani gira em torno de 45 mil quilômetros cúbicos, tá? Bom, aqui é o aquífero inteiro, no Brasil é em torno de 37 mil quilômetros cúbicos, né? Bom, então vejam, ele está só fazendo aqui dando um exemplo e vai fazer uma pergunta aqui a respeito dessa situação dos aquíferos, tá? Pessoal, só um esclarecimento. As questões do Enem, elas normalmente abordam um tema, fazem uma pergunta e das 5 alternativas, de uma maneira geral, 3 alternativas você elimina com certa facilidade. E normalmente ficam 2 alternativas muito parecidas e que necessariamente não são erradas, né? Mas como, professor, pode ter 2 certas? Não. É que uma delas responde de maneira clara à pergunta feita. E a outra pode ser verdadeira, mas não está inserida no contexto da pergunta. Entenderam? Então, isso é normal que aconteça nas questões do Enem, tá? Então, ele deu aqui um exemplo da questão dos aquíferos, né? Falou do Alter do Chão, do Guarani e tal. A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto, então são os aquíferos, né? Qual dessas alternativas aqui justifica a sustentabilidade? Pessoal, aqui seria importante vocês revisarem o conceito, a aula de sustentabilidade que nós vimos lá no comecinho do ano, né, em geopolítica, né? Sustentabilidade, né, só lembrando rapidamente, é a capacidade que nós teríamos de manter o desenvolvimento do ser humano, mas sem prejudicar a natureza, né? Sem prejudicar a natureza e, se possível, preservar a natureza. Então, a sustentabilidade, ela está relacionada à utilização da natureza. Mas eu tenho que utilizar, ou deveria utilizar, essa natureza sem prejudicá-la ou sem destruí-la, tá? Então, esse é o conceito de sustentabilidade. Então, é baseada nesse conceito aqui que a gente vai ver. Impedir a perfuração de poços? Não, né? Vejam, nós vimos a aula passada, eu posso usar a água dos aquíferos desde que isso seja feito com cuidado, com planejamento, né, de maneira compatível com todos os locais que usem, né? Por quê? Porque a água no aquífero ela é reposta, só que tem que dar tempo para que ela seja reposta, né? Calcular adequadamente as quantidades de água retirada. Então, sem problema nenhum, as águas dos aquíferos devem ser utilizadas, mas tem que ser com planejamento, tá? Então, não é impedindo a perfuração de poços, porque eu estou falando de sustentabilidade. Então, eu quero o desenvolvimento, eu quero sustentar, né, a população de água. Então, não é questão de impedir, é questão de fazer com estudo, fazer com cuidado, tá? Então, por isso que está errado. B, coibir o uso pelo setor residencial. Nada a ver, né, gente? Por quê?
Porque, primeiro que o setor residencial é o que menos utiliza água, né? Os outros dois setores, da agropecuária e da indústria, são os setores que mais usam. Então isso aqui não seria, né, não seria viável. E coibir o uso pelo setor residencial. Não é o caso, né? Coibir é proibir. Como é que isso vai proibir? Então, nós caímos na mesma explicação do item A. Não é questão de proibir, é questão de usar adequadamente. C. Substituir as leis ambientais vigentes. Vejam, a questão não fala nada de leis. E o problema aqui não são as leis. Via de regra, as leis no Brasil são boas, são adequadas, tá? Porém, elas muitas vezes não são cumpridas, né? E a questão não tem nada a ver com leis aqui, tá? Reduzir o contingente populacional na área. Bom, né? Isso aqui é impossível. Então, como é que você vai... O aquífero Guarani, né, ele está sob o estado de São Paulo. Então, eu vou retirar as pessoas que moram nas regiões densamente habitadas e levar elas para outro lugar? Isso é impossível, não é esse o caso, né? O caso é você usar outras formas de obter água, né, para que as águas que você use do aquífero não prejudiquem o meio ambiente. Aí, claro, tem que usar as águas dos rios, né, fazer reservatórios adequadamente e assim por diante. E aí temos a alternativa E, né? Introduzir a gestão participativa entre os municípios. Vejam, é a única que tem coerência. Por quê? Porque não adianta um município densamente povoado usar, né, de maneira desmedida, de maneira sem planejamento, toda a água que ele necessita. Não é isso que tem que ser feito. O que tem que ser feito é um uso participativo, planejado, ok? Então, a única alternativa absolutamente correta seria a alternativa E, tá? A dúvida qual seria aqui? Talvez a alternativa A. Porque você pode pensar assim, se eu impedir, né, qualquer tipo de perfuração, qualquer tipo de exploração, eu também vou preservar. Sim, mas o conceito de sustentabilidade não diz isso. Nós podemos e devemos usar os recursos da natureza. O que nós temos que fazer é usar esses recursos de maneira a não destruir e prejudicar a natureza. Ok? Então, essa alternativa aqui, ela é errada porque fala a palavra que eles falam aqui é impedir. Né? Não é esse o caso. O caso é você fazer isso de maneira correta. Tá? E para isso nós teríamos que ter, então, né, a participação de todos os municípios. Então, a 3 também vai ser a alternativa E. Tá? A questão 4. Vamos lá. Também uma questão do Enem. Né? A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. Né? Isso falamos bastante nas aulas anteriores. Né? No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água que dispomos. Também falamos isso, é o que a gente chama de reuso. Né? Então, preservação da qualidade e no reaproveitamento da água que dispomos. Tá? Aí ele faz 3 afirmações aqui. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água. Tá? Contaminação de lençóis freáticos, é a água do subsolo. Diminuição da umidade do solo. E enchentes e inundações. São coisas que acontecem hoje em dia. Tá? Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas a alterações 1, 2 e 3... Então, o que o homem faz para que aconteça o 1, o 2 e o 3? Tá? São respectivamente. Então, vamos ver lá. Tá? Contaminação dos lençóis freáticos, uso de fertilizantes e aterros sanitários. Verdade. Então, o 1 está certo. Se você usar fertilizantes e aterros sanitários inadequados, você pode poluir, né, os lençóis freáticos. Diminuição da umidade do solo. Lançamento de gases poluentes, nada a ver. Né? A umidade do solo tem a ver com a questão da matéria orgânica, do reflorestamento. Né? O lançamento de gases poluentes, ele vai poluir a atmosfera, não o lençol freático lá. Tá? Então, ela está errada. B, o 1, contaminação dos lençóis freáticos, lançamento de gases poluentes, nada a ver também, né? Porque aqui, os lençóis freáticos, eles vão ser contaminados, né, com isso aqui.
Então já, de cara, não tem nada a ver o lançamento de gases poluentes com a contaminação de lençóis freáticos. C. Contaminação de lençóis freáticos. Uso de fertilizantes e aterros sanitários. Sim, eu posso contaminar as águas do subsolo com isso aqui. Diminuição da umidade do solo. Desmatamento. Sim. Né? Pessoal, as florestas, a vegetação, ela retém o calor, ela cria uma matéria orgânica que faz com que os solos fiquem mais úmidos. Quanto mais desnudo é o solo, mais seco ele é. Vide o que acontece nos grandes desertos. Né? Você vai ter um solo, o que é um deserto? É um solo que não cresce nada, né? Extremamente seco. Né? Quanto mais floresta, vegetação, matéria orgânica você tem, mais úmido ele é. Então, também está certo. Enchentes e inundações. Vamos ver aqui na letra C. Impermeabilização do solo urbano. Perfeito. Né? Então, quando você impermeabiliza, né, ou seja através do desmatamento, ou quando você constrói asfalto, uma série de coisas, você vai provocar o quê? Enchentes e inundações. Tá? Então, a alternativa C é a alternativa coerente com essas três situações aqui. Então, na questão número 4, alternativa C. Tá? Questão bastante interessante do Enem também. Questão 5. Tá? Caiu lá na PUC de São Paulo. Então, vejam, uma tabelinha aqui. Nessa tabela, eles vão pegar dados que já existiam e vão fazer uma previsão para 2050, daqui 30 anos. Né? Então, população mundial lá em 1999 era de aproximadamente 6 bilhões, e eles preveem que em 2050, então praticamente 50 anos para frente, 9,4 bilhões de pessoas. Tá? Lá em 1999, 92% da população tinha suficiência de água. Estão vendo aqui? Em 2050, suficiência de água vai ter 58%. Vejam como diminuiu a capacidade, a suficiência de suprimir as necessidades hídricas da população. De 92% passou para 58%. Insuficiência de água. Em 99, apenas 5% da população sofria de insuficiência de água. Em 2050, 24% da população vai ter insuficiência de água potável. Tá? E escassez de água, 3% em 1999, e aumentou para 18% em 2050. Tá? A questão é, sobre os dados apresentados na tabela acima, é correto afirmar que... Então vamos ver lá, né? Essa é a questão 5. Né? A tabela apresenta uma relação equivocada entre os dados, pois o processo de dessalinização da água do mar é uma alternativa para a atual escassez de água doce. Tá? Gente, primeiro que a tabela não tem absolutamente nada a ver com dessalinização. E segundo, que ele diz assim, o processo de dessalinização da água do mar é uma alternativa para a atual escassez de água. Nós vimos na aula passada sobre o processo de dessalinização. Tá? É algo viável, mas é caro, é difícil de fazer e muitas localidades estão longe do mar, o que tornaria inviável o transporte dessa água. Tá? Então, é possível dessalinizar a água e utilizar essa água como água potável? É, mas não é uma alternativa, pelo menos não hoje. Tá? Pode ser que daqui 20, 30, 40 anos, com a evolução da tecnologia, né, uma série de situações novas que podem acontecer, o que eu estou falando aqui não seja mais verdade. Mas hoje o processo de dessalinização não é viável. Tá? Ele é viável apenas em algumas localidades, em determinadas situações, onde as pessoas podem pagar caro pela água. Tá? Então, por isso a alternativa A não bate. B, né, então, em relação à tabela, aumentará a escassez de água, verdade, à medida que houver um aumento de população. Assim, em 2050, pouco
pouco mais da metade da população terá água suficiente. Gente, é o que está escrito na tabela. Olha aqui, aumentará a escassez de água. Escassez de água, né, aqui é suficiência. Né? Daí ele diz assim, assim em 2050, pouco mais da metade terá água suficiente. Ó, suficiente 58%. 58% é um pouco mais que a metade das pessoas. Tá? Então, aumentará a escassez e está escrito aqui na tabela, e claro, isso são projeções, né? Vejam aqui, ó, previsão. Né? Um pouco mais da população do mundo terá suficiência de água, um pouco mais, 58%. É exatamente o que está escrito aqui na alternativa B. Tá? Então, a alternativa B é a alternativa correta desse teste. Tá? Bom, vamos à próxima. Novamente, uma questão do Enem. Tá? O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população do mundo. Né? Verdade. Não só por a questão do consumo, né, gente? Vimos lá na primeira aula. Em questão da produção de alimentos, na questão da indústria. Então, à medida que aumenta a população, a necessidade de água aumenta de maneira substancial para sustentar esse aumento de uma maneira geral. Tá? Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo da água superou em 2 vezes o crescimento populacional durante o século XX. Quer dizer, é isso que eu estou falando, né? Aumentou a população e a necessidade da água aumentou o dobro, 2 vezes. Por quê? Porque não era só uma questão de você obter água para as pessoas sobreviverem, mas você tinha que aumentar a produção de alimento, aumentar a produção da indústria, a sociedade evoluiu, né? Grande parte, ou uma parte significativa da sociedade teve mais acesso aos bens de consumo, então a necessidade da água para suprir todas essas necessidades aí acabou aumentando de maneira bastante grande. Tá? Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica do uso da água apresentada no texto tá? Ampliação dos sistemas de reutilização hídrica. Gente, isso aqui é perfeito, né? Ampliação de sistemas de reutilização hídrica. Né? Certíssimo. Por quê? Lembra que a gente viu a aula passada? Existem 2 possibilidades de reutilização das águas. Né? Uma delas é das galerias pluviais, que é você utilizar a água que naturalmente vão cair, vão se obter a partir das chuvas, dentro do processo do ciclo da água. Né? Não que essa água vai ser utilizada para consumo humano, mas sim para que se desenvolvam atividades humanas. Né? Então isso é importante. E a segunda possibilidade de reutilização das águas, que já é utilizada em vários países, é você reutilizar, tratar as águas que vão pelos esgotos. Né? Essa água também, ela não vai ser utilizada para o consumo humano, né? Consumo de bebê, mas vai ser utilizada para desenvolver atividades humanas, né? Porque não se gasta água apenas para aquilo que a gente toma, né? Se gasta água para uma série enorme de atividades que o ser humano faz. Né? Então, essa alternativa A aqui, ela é absolutamente perfeita. Né? Se eu fizer isso, eu com certeza vou contribuir de maneira bastante significativa para melhorar a condição hídrica no mundo. Né? Daí as outras alternativas, rapidamente, expansão da irrigação por aspersão das lavouras. Ora, expansão da irrigação, se eu expandir a irrigação, eu gasto mais água. A questão aqui é como que eu vou economizar ou como que eu vou melhorar a condição da água. Intensificação do controle do desmatamento nas florestas. Veja, essa é a alternativa perigosa. Isso aqui é verdade, né? Isso aqui é verdade, é importante. Mas o que acontece? Eu estou falando da questão socioespacial, eu estou falando de como melhorar a questão da água, aonde? Nas grandes cidades. Né? Se eu preservar a floresta da Amazônia, eu vou contribuir para a natureza. Mas isso não vai influenciar de maneira direta a questão do problema de água lá na Grande São Paulo ou na Grande Curitiba. Tá?
Então, embora isso aqui seja verdade e importante, isso aqui não tem a ver com essa questão que foi colocada aqui, tá? Então, veja, não é que seja errado, não é isso. É que isso aqui não tem uma situação relacionada direta com a melhoria ou a possibilidade da melhoria da distribuição de águas nas grandes cidades. Adoção de técnicas tradicionais de produção. Isso é impossível, né? Técnicas tradicionais, né, de produção são as técnicas antigas, que não usa fertilizante, que não usa máquina. Impossível, né? Hoje o mundo adquiriu tal capacidade de evolução e de produção que você não tem como voltar às antigas técnicas. Se fosse fazer isso, muito possivelmente nós não conseguiríamos produzir alimentos em quantidade suficiente para sustentar a população da Terra, tá? Então isso aqui não tem como fazer isso no mundo atual, tá? Seria bom? Seria bom, mas não tem como. Isso aqui, essas técnicas tradicionais que não usavam fertilizantes, que não usavam irrigação, usavam só coisas da natureza, isso aqui era feito, né, há centenas, milhares de anos atrás, onde a população da Terra era infinitamente menor do que é hoje, tá? O que tem que fazer é usar técnicas modernas de tal maneira que não destrua o meio ambiente de maneira severa, tá? Criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos, tá? Bom, né, a gente sabe que os produtos orgânicos estão relacionados a técnicas tradicionais de produção, né? Também foi exatamente o que eu falei. É impossível sustentar hoje a população da Terra, né, como ela está hoje, apenas com produtos orgânicos. Isso seria totalmente inviável, né? Bom, gente, então a única alternativa que está absolutamente correta e que responderia à questão é a alternativa A, tá? Bom, então vamos ali para a última questão, tá? A última questão caiu lá na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, né? Também fala alguma coisinha dos aquíferos, né? Então vejam lá, a revista Nature, ou Nature, publicou um estudo preocupante sobre os aquíferos. Segundo o estudo, nós estamos explorando a água subterrânea em uma velocidade muito maior que a capacidade desses aquíferos de se recuperarem, né? Comentamos isso na aula teórica, né? A utilização das águas dos aquíferos, das águas subterrâneas, é totalmente possível, desde que se obedeçam às regras da natureza, né? Tem que dar tempo para o aquífero se recompor, de que as águas precipitadas, né, voltem para o aquífero, né, cuidar das questões geológicas e assim por diante, tá? Os números do estudo indicam que para acompanhar o ritmo de exploração, os aquíferos precisariam ter área 3 vezes maior. O estudo estima que atualmente pelo menos 1,7 bilhão de pessoas dependem de aquíferos e águas subterrâneas que estão ameaçadas, tá? Não estamos falando de Brasil, tá, gente? O Brasil, como eu já comentei com vocês, é absolutamente privilegiado numa série de coisas. Ele está falando do mundo, né? Então, hoje, 1,7 bilhão de pessoas já utilizam águas vindas dos aquíferos. Só que o que está acontecendo no mundo? No mundo, não no Brasil necessariamente, mas no mundo. Está acontecendo uma exploração, né, muito grande dos aquíferos que está prejudicando esses aquíferos. É isso que ele está dizendo aí. Que se não se tomar providências logo, poderemos ter, num futuro muito próximo, problemas seríssimos em relação a esses aquíferos, tá? Então, vamos lá. A pegada hídrica, a gente viu pegada ecológica. Pegada hídrica é mais ou menos o mesmo conceito, só que em relação à água, tá? A pegada hídrica de um país representa o volume total de água utilizado globalmente para produzir os bens e serviços consumidos pelos seus habitantes. Então é isso. É semelhante ao conceito de pegada ecológica, né? Então é o que tenho de água disponível e o que eu vou fazer com aquela água, como eu vou utilizar aquela água. Quanto mais eu maltratar os rios, as águas subterrâneas, etc., maior vai ser a pegada hídrica. Mas é isso, né? Representa o volume total de água utilizado para produzir os bens e serviços consumidos pelos seus habitantes. Então, está correto. 2. Entre as áreas que apresentam altos índices de escassez hídrica estão Oriente Médio,
né? Até comentamos lá, tem alguns países do Oriente Médio que utilizam a água do mar, que usam os processos de dessalinificação da água, né? A Índia tem, né? Você lembra um dos mapas que a gente analisou lá, a Índia e parte da China tem problemas hídricos seríssimos, e a África, de uma maneira geral, também tem problemas hídricos, né? No Oriente Médio, o volume de água utilizado em irrigação no deserto triplicou e os aquíferos da região podem se esgotar em menos de 50 anos. Gente, claro que essa informação aqui, né, talvez vocês não tenham, mas é isso, ele deu a entender aqui, né? O estudo estima que atualmente depende dos aquíferos subterrâneos que estão ameaçados. Ameaçados quer dizer que eles podem se esgotar, eles podem não produzir água em quantidade suficiente para serem explorados, né? E aqui, o volume de água utilizado em irrigação no deserto triplicou. Vários países, né, do Oriente Médio, claro que são países que têm poder econômico grande, conseguem transformar as terras desérticas em terras produtivas usando irrigação, né? Só que esse é um processo extremamente caro e que usa uma tecnologia avançadíssima, tá? Né, transformar terras desérticas ou regiões desérticas em regiões produtivas. Tá? Né? Um exemplo clássico disso é Israel. Né? Israel, né, em função do seu desenvolvimento tecnológico, em função da sua capacidade tecnológica, né, e dos investimentos, eles transformaram várias regiões desérticas do seu pequeno território em regiões altamente produtivas. E outros países ali da região, né, principalmente os países mais ricos, os grandes exportadores de petróleo, também fizeram isso. Tá? Então isso aqui é verdade. O Brasil e a Rússia representam áreas do planeta com baixa pressão hídrica. Sim, né? O Brasil, Rússia, Canadá e outros países, né, têm baixa pressão. E baixa pressão hídrica significa que são países que ainda têm uma quantidade de água e acessibilidade a essa água relativamente tranquila, né? Embora, no caso do Brasil, a gente sabe que existem pontos do nosso território, regiões do nosso território, que já estão problemáticas, né? Então, mas de uma maneira geral, isso aqui é absolutamente verdade, tá? Então, as três afirmativas aqui são verdadeiras, tá? Tendo por base o tema central do texto e seus conhecimentos, analise as afirmações assim. Assinale a alternativa correta, tá? Como as três estão corretas, a alternativa correta é a alternativa E. 1, 2 e 3 estão corretas, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu orientei para vocês na aula passada. Vou fazer o reforço, né? É muito importante que vocês leiam aquele dossiê que eu organizei, tá? Vocês têm essas questões ali que eu estou colocando as respostas. Vocês vão receber também algumas questões propostas, né, que eu também selecionei para vocês. Então, é todo um trabalho que vocês devem fazer em relação a esse tema, tá? E, posteriormente, nós vamos fazer também uma pequena avaliação desse tema aí, tá bom? Pessoal, um grande beijo a todos, tá? E até a próxima aula.